Olá pessoal, aqui é a Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Adam Warlock, da coleção Marvel Legends, a série Mini Comics, action figure na escala de 6 polegadas, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está a embalagem, né? A cartela do nosso Adam Warlock. Aqui a gente tem o design como se fosse uma capa de uma revista, né? E aqui você tem desenho do personagem, aqui é como se fosse o número 1 da revista, né? Aqui o desenho dele, a figura exposta com seus acessórios, aqui o logotipo como foi apresentado na minissérie do Infinity Gauntlet, né, que seria, a tradução correta seria a Manopla do Infinito, mas aqui no Brasil foi traduzido como Desafio Infinito. Aqui você tem a Mini Comics, né, que está dizendo aqui que seria o acessório. Aqui o nome do personagem e ao lado ali, na parte inferior, logotipo da Hasbro. No verso da cartela, já que essa é uma cartela bem padrão, né, antiga, a gente tem aqui em cima o nome da coleção, aqui da Infinity Gauntlet. Aí você tem as outras figuras que vieram nessa Wave, que seria o Bench, que já tem review no canal, vou colocar o card aí na parte superior. A gente tem também o Ron, né? E Miles Morales, tem aqui o Homem de Ferro Ultimate, você tem o Warlock que a gente está falando hoje, e tem o Daken, tá? Aqui você tem a capa da minissérie, né? A edição de número 1, ou do próprio encadernado, né? E aqui embaixo você tem a apresentação em vários idiomas, onde em português a gente tem o seguinte texto: na saga da Manopla do Infinito, o líder do mundo das almas, Adam Warlock, junta-se a um grupo de heróis para combater Thanos. Tá? Como essa figura foi importada pela Amazon do Brasil, da Amazon americana, a gente não tem aquele adesivo do Inmetro, mas não tem nenhuma informação relevante, só mesmo logotipo da Marvel, da Hasbro. Vamos passar então para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Adam Warlock, personagem muito importante dentro da mitologia da Marvel, principalmente relacionado às sagas cósmicas. Ele surgiu aí a primeira vez na revista do Quarteto Fantástico, Fantastic Four, a edição de número 67, de 1967, e teve como criadores aí as lendas dos quadrinhos Stan Lee e Jack Kirby. Ele apareceu a primeira vez denominado como Him, que aqui no Brasil foi traduzido como Ele. E na revista Marvel Premiere, edição de número 1 de 1972, ele teve a sua primeira aparição como Adam Warlock. Essa aparência que está sendo colocada na figura da Infinity Gauntlet seria aí da minissérie de 1991, que teve aí esse uniforme, onde ele tem aí a maior parte do uniforme entre preto e vermelho, e a capa dele oscilando entre o amarelo e o vermelho. As edições de Fantastic Four 67, onde ele tem a primeira aparição como Him, ou ele, né? Teve sua publicação aqui no Brasil, no Omnibus do Adam Warlock, foi publicado pela Panini em 2023, e na Saga de Thanos número 1 de 2019. Já a publicação da revista Marvel Premiere número 1 de 72 foi publicada aqui no Brasil, tanto no Omnibus do Adam Warlock quanto na Saga de Thanos número 1, além de ter sido publicado também na série Origens, a edição de número 18 da Salvat, e também na edição Warlock, que saiu pela Salvat em 2016, a edição de número 44, na verdade o volume, né, encadernado. Eu conheci o personagem através da revista do Thor, e ele estava ali aparecendo com a identidade de ele, né, mas continuei lendo o personagem nas revistas da RGE, do Hulk, e também
as revistas da Abril, Heróis da TV, Super Aventuras Marvel e também a revista do Incrível Hulk. Bom, eu indico a vocês procurarem aí a literatura toda que ele tem aí dentro dos quadrinhos, que eu acho muito interessante. Ele participou aí junto com os personagens que eram mais pertencentes, né, às sagas cósmicas, como o Thanos, Surfista Prateado, tinha o Capitão Marvel, que era o Marvel, né, e também o Drax, Destruidor, tinha a Serpente da Lua. Então era toda a gama de personagens dessa safra. Essa figura, eu acho essa figura bem legal, mas eu preferia o uniforme clássico dele com capa, tá? Porque foi o uniforme que eu conheci aí, dentro das sagas aí do Jim Starlin. E esse uniforme já é mais moderno, né? Que foi apresentado aí na saga da Infinity Gauntlet. E aí você teve a publicação aqui no Brasil dentro do encadernado Desafio Infinito da Panini, que foi publicado primeiro no encadernado de 2018 e também na série Marvel Essentials, que saiu em 2022. Esse uniforme ele apresenta aí dentro da saga da Infinity Gauntlet na edição de número 2, né? Então ele apresenta aí esse uniforme mais moderno. Bom, os acessórios que vêm aí com a figura seriam aí o cajado dele, tá? Que tem aí uma boa escultura, a coloração aí tendendo aí para o marrom, né, para simbolizar provavelmente madeira, né? E eu gosto da escultura, eu acho que tem um detalhamento bem legal aqui em cima, tá? Além disso, ele vem aí com a manopla do infinito como item para você trocar aí as mãos dele, né? Então você tem aqui a mãozinha que tem a a articulação de dobradiça, né, que é essa parte aqui, e a coloração compatível aí com essa parte que seria aqui o restante da lua, que vai até o antebraço, né, com todos a escultura dos vincos de tecido, né, e aí você tem a pintura das joias, né, para poder simbolizar aí ele estando aí com a manopla, usando aí, tá, as joias do infinito. Vem também aí com um par de mãos de punho cerrado, como já é de praxe, para você fazer a troca e fazer aí de repente outras poses, né, com o personagem. E vem obviamente aí com a mini comic, como já foi apresentado aí no meu review da figura do Banshee, né? Então você tem aí, aqui no caso seria o número 1 da saga da Infinity Gauntlet, tá? Então você tem aqui a capa, foi desenhada aí pelo Jorge Pérez, tá? E aí você tem aqui os personagens. Atrás você tem descrito Marvel Legends Series e é apenas isso, é um pedaço aí de plástico, tá vendo? Aqui na lateral não identifiquei nada e do outro lado também não. Então você pode colocar aqui na mão da figura, né? Bom, a figura em si, que como eu sempre digo, é o mais importante. Tem aí a coloração que você espera, que é uma espécie de amarelo tendendo aí para o dourado, né? Um pouco alaranjado. Aí você tem a escultura do cabelo, que eu acho que está bem próximo do que ele apresentou nos quadrinhos, tá? Aqui você tem uma expressão como se ele estivesse aí pronto para o ataque, né? Então é uma expressão mais sisuda, né? Com os dentes cerrados aqui. Gostei da pintura dos olhos, que tem aí uma espécie de preto, né? Ao redor dos olhos, os olhos brancos. Então você vai ter aí como se ele estivesse aí pronto para emitir algum raio com os olhos. A capa, eu achei a escultura dela bem legal, tá? Caimento aí com um pouco aqui para lateral, aqui também, então acho que está bem equilibrada, porque quando é só para um lado só é muito ruim para você compor fotos, né? Porque você fica mais restrito ao lado que tá, para você fazer as poses, né? Tem a golazinha aqui, né? Esculpida, tem aqui a caveirinha aqui na frente, né? E o caimento dela eu acho que tá bem legal, tá? A coloração aí do plástico preta, né, nessa maior parte aí do uniforme. Delimitação aqui da bota, que eu realmente não gostei
seria aí essa espécie de aplicação de tinta só, né? Então achei que ficou meio esquisito, tá? E aí você tem basicamente aqui a coloração vermelha, né? Um vermelho mais fosco, estilo semi-mate, que seria uma coloração mais fosca que eu acho que é mais fácil para tirar foto, mas o restante da figura é toda lisa, então eu acho que é uma figura barata de ser produzida. Eu acho que poderia aí ter tido de repente algum item a mais sendo oferecido como um acessório, né? Bom, eu acho a figura está dentro do padrão do design que foi apresentado na saga Desafio Infinito. Vamos analisar então aí a articulação. A articulação aí não vai muito para trás por causa do cabelo, obviamente, e também por causa da gola aqui da capa, tá? Então só vai esse tanto. Para frente ele já vem bastante, o queixo encosta aqui no peito, você consegue girar. Inclinação para os lados, identifiquei muito pouco. Como esse corpo, a base é o corpo do Vulcano, né? Da série Wave do Bone Breaker, Esmaga Ossos, você tem a articulação borboleta nos ombros, que tem um ângulo de movimento mediano, não muito grande, mas aqui no caso do Warlock, ela é restringida para trás por causa da capa. Se você tirar a capa, ela vai conseguir articular mais para trás, só que aí você descaracteriza o personagem, né? Você tem aí a capacidade de fazer um ângulo de 90 graus com o ombro, aí tem a articulação no bíceps gira 360, articulação dupla nos cotovelos com excelente ângulo de movimento. Aqui no pulso você tem o giro e também movimento de dobradiça ou alavanca. No caso aqui da mão direita, ela é na direção aqui, ó, nesse ângulo, para justamente você segurar o cajado, né, ou a revista, e eu acho que por isso que eles colocaram o ângulo da articulação desse jeito. A mão esquerda também é na mesma direção, ó, tá vendo? Já no abdômen é estilo ab crunch, então ele vai bastante para trás, só que quando você faz esse movimento, fica um gap feio aqui, tá vendo? Não gostei dessa parte não. E para frente ele também vem com um ângulo excelente, tá? Na cintura tem a articulação estilo corte, gira 360, as pernas têm uma abertura muito boa. Para cima, né, para frente ele consegue chutar bem alto. Para trás ele articula um pouco, porque a escultura traseira permite, mas não é grande coisa. Na coxa você tem aquela articulação estilo corte da Marvel Legends, né? Então você gira 360. Já os joelhos tem articulação dupla com excelente ângulo de movimento, que a panturrilha encosta na coxa. Aí aqui no meio da canela você tem a articulação estilo corte, aí gira 360. E a articulação dos tornozelos com excelente ângulo para baixo e para cima também. E obviamente ele movimenta para os lados. Então a articulação básica, né, da Marvel Legends com a articulação borboleta, que eu acho que as figuras novas vir sem articulação borboleta, eu acho que não atende mais às exigências atuais, né, do colecionador. Já para segurar aí a mini comic, você está com a mão correta, você bota aí a mini comic aqui na mãozinha dele. E aí você pode fazer suas poses, né, com a revistinha, tá? E além disso, você bota também aí o cajado, que fica bem legal, ó, tá? Com aquela pose aí de controlador das joias do infinito. Já aí a manopla, você tem que tirar aí a mãozinha dele, aí bota aí a parte do antebraço, coloca aí a parte da mão, né? Que seria aí a mão esquerda, né? Então você tem que botar no braço esquerdo, tá? Então tá aí, ó, a manopla fica bem legal. Você pode fazer isso também com outras figuras, né? Para simbolizar que o personagem pegou aí a manopla do infinito. Já pensou se a Fênix pegasse? Não ia ficar legal a mão, né? Meio masculina, mas eu acho que você poderia fazer isso também.
Bom, já a outra mão, que seria a mão com punho cerrado, não tem nenhuma dificuldade, padrão em Marvel Legends. Você consegue tirar com facilidade, coloca também sem dificuldade. E tá aí a mãozinha com punho cerrado. Outra coisa que eu queria destacar é que a capa aqui de The Infinity Gauntlet tem aí o restante na frente, né, com os personagens, ó. Quando você tira aí o boneco e tira o plástico onde está inserido a figura com os acessórios, aí você vê o restante do desenho daqui, o fundo, né, da parte da frente da cartela, tá vendo? Então tem aí o Homem de Ferro, aí você identifica também outros personagens como o Pip, né, que seria aquela espécie de anão, né? Você tem aqui o Warlock e outros personagens, tá? Compondo aí a cena. A figura do Adam Warlock tem cerca de 16,2 centímetros, isso equivale em polegadas a cerca de 6,38 polegadas. Comparando a escala aí com o Thanos, que já tem review aqui no canal há bastante tempo, e o Surfista Prateado, a versão aí Walgreens, né, que é uma versão excelente com bastante acessórios, comparando a escala aí com o nosso Adam Warlock. Comparando a escala agora com a Serpente da Lua e o Drax, ambos aí do Tupac, que era da série dos Guardiões da Galáxia, né, a versão dos quadrinhos. E agora comparando a escala com Marvel, Capitão Marvel aí, e com o Senhor do Fogo. E a avaliação que eu dou aí para essa figura do Adam Warlock seria aí uma nota 9, excelente transposição aí para a terceira dimensão do personagem dos quadrinhos. Eu apenas não gostei muito aí da delimitação aqui por pintura, né? Então achei que poderia ter tido aí uma composição com plástico para você delimitar essa parte aqui, né? Que seria como se fosse a parte de baixo aqui do uniforme, né? Essa espécie de macacão, né? E aí essa parte realmente eu não curti. O restante da figura está dentro do padrão que você espera, né? E por ter vindo aí com a manopla, né, como uma parte retrátil, né, para você trocar no personagem, eu acho que foi um plus aí para essa figura. Então nota 9, é uma excelente figura, com certeza aí quem é fã do personagem vai querer adquirir. E você recebe aí também outra mini comic, né? Outra mini comic para colocar junto com a figura. Figura que você pode encontrar aí na Amazon, onde eu adquiri a minha. Ela importa aí da Amazon americana. Tá com preço bom. Se você tiver cupom de desconto ainda paga mais barato. Ou então você importar através dos vendedores conhecidos. É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueça de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que você achou dessa figura do Adam Warlock. A gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.